Segunda Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23. Hoje iremos falar um pouco sobre os valentes de Davi. Todos encontraram? Amém? Segundo Samuel, capítulo 23, o verso 10, o verso 9 e o verso 10. Esses dois versículos. Na minha Bíblia, ela diz assim: E depois dele, Eleazar, filho de Dodor, entre os 3 valentes que estava com Davi, quando procuraram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens fugiram. Esse se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar com a mão grudada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente para tomar o despojo. Até aqui. Os valentes de Davi. Nós sabemos que são vários homens que estavam ao lado de Davi. Não vai dar tempo para falar sobre todos eles. Mas esses homens, irmãos, são impressionantes. Quando a gente estuda a história desses homens, são cada lição para a nossa vida, muito importante. Você já imaginou um homem que lutou com uma espada e derrotou um exército? Esse foi Eleazar. O outro lutou com um leão, um tempo de neve. Ele matou um leão. Olha só a coragem desses homens. O outro, com uma lança, matou 800 homens, sozinho. Que guerreiros. Que guerreiros. São histórias impressionantes. Mas antes de eu entrar aqui no assunto de Eleazar, deixa eu entrar aqui no contexto. Davi estava sendo perseguido por Saul. Uma boa parte da vida de Davi foi se escondendo, foi fugindo do rei Saul. Quando Deus ungiu Davi para ser rei de Israel, e Saul ficou sabendo que Davi seria o próximo rei, Saul começou a perseguir. Usado pelo espírito maligno, começou a perseguir Davi para matá-lo. E Davi começou a fugir. E Davi, ele estava em uma caverna chamada Adulão, se escondido ali. E a Bíblia diz que algum grupo de pessoas foram ao encontro de Davi. Os seus pais, os seus parentes, com certeza os seus irmãos, e outras pessoas que gostavam e que admiravam Davi. E entre essas pessoas, a Bíblia fala que estava ali um grupo de pessoas que estavam com dificuldades. E entre essas pessoas estavam também os endividados. E entre essas pessoas também estavam aquelas pessoas que estavam amarguradas de espírito. Esses foram as pessoas que foram ao encontro de Davi na caverna de Adulão, para trazer um alívio, para trazer, talvez, um conforto para Davi naquele momento tão difícil. Essas pessoas se reuniram e foram até ele para ajudá-lo, no momento mais difícil que ele precisava. Mas essas pessoas também eles tinham dificuldades. Eram pessoas que tinham dificuldades, pessoas que estavam endividadas e pessoas que estavam em amarguras de espírito. Eram pessoas que eram rejeitadas diante da sociedade, não tinha valor nenhum. Pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam em dificuldades, pessoas que estavam amarguradas. Eram essas pessoas que estavam com Davi. E Davi prontamente acolheu esses homens ali
naquela caverna. E eu acredito que, umas noites ali, Davi reunido com esses homens, com essas pessoas amarguradas, tristes, com tantas dificuldades, devendo. Eles deviam não porque não queriam pagar, mas porque tinham dificuldade mesmo de pagar suas dívidas. E Davi agora reúne esses homens, com certeza numa beira de uma fogueira. Davi começa a louvar ao Senhor. Davi começa a ensinar esses homens a louvar a Deus. Porque Davi é um bom cantador. Davi sabia cantar como ninguém. Era um poeta. Escrevia músicas. Várias músicas Davi escreveu. E com certeza Davi, ele ensinava esses homens a louvar a Senhor. Davi também ensinou esses homens a lutar. Porque Davi também era um grande guerreiro. Apesar de ser um garoto, mas ele já tinha matado um leão e um urso. Ele já sabia muito bem guerrear. E ele ensinou esse grupo de pessoas a lutar. E foi desse grupo de pessoas, que saíram os valentes de Davi. Foi dos fracassados, foi dos endividados, foi aqueles que estavam em dificuldades, que se tornaram homens fortes, guerreiros. Eu quero começar nessa manhã dizendo para você, queridos, que não importa a situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, Deus quer transformar a tua vida e fazer de você um vencedor. Amém? Deus quer fazer de você um vencedor. Não importa o que você esteja passando, Deus, ele quer te restaurar. Deus, ele quer te usar assim como usou esses homens, que estavam em dificuldades, que estavam em amarguras e endividados. Bom, Davi tinha um grupo ali de mais ou menos 400 homens, e Davi foi selecionando, e ele ficou com mais ou menos 37 guerreiros, 37 valentes, para lutar ao seu lado. E foram esses homens que ajudaram Davi a se erguer e se sentar no trono de Israel. Foram esses homens que ajudaram Davi. Sempre estiveram ao lado de Davi, apoiando, ajudando, defendendo Davi. Foram esses homens. E entre esses homens, entre esses valentes, estava um homem chamado Eleazar. Eleazar. Bom, e a Bíblia diz que Eleazar estava em um campo, juntamente com o povo de Israel, e de repente o povo inimigo, os filisteus, se aproximaram daquele local. O local dessa batalha se chama Paz-Damim. Era uma aldeia próxima a Belém. Era uma pequena aldeia. E Paz-Damim, ou Vale de Elá também, conhecido como Vale de Elá, é o mesmo lugar aonde Davi derrotou Golias. Esse é o mesmo cenário onde aconteceu essa guerra com Eleazar. Israel, irmãos, estava estabelecendo fronteiras e eles tinham constantemente ataques dos seus inimigos. E entre eles, os filisteus. Os filisteus eram um exército poderoso, temido. Era um exército que tinha armas poderosas. E quando eles se aproximaram, Israel fugiu, porque eles temiam. Eles tinham medo desse exército. Israel fugiu. Mas a Bíblia diz que Samar, um homem, permaneceu. Enquanto todos fugiram, um homem apenas permaneceu. Ele ficou e esperou o exército se aproximar. E quando o capitão do exército vai se aproximando e ele avista apenas um homem naquele campo aberto, ele olha para os seus homens e diz: homens, é um homem só. Vamos, avance. Vai ser fácil. E mais ou menos uns 20 homens partiram para cima de Eleazar. A batalha começa. Espada com espada, grito de dor, de repente, passa um capacete voando. Dentro tinha uma cabeça. O capitão, apavorado, dá mais um sinal.
Mais ou menos os 20 homens avançam novamente para cima de Eleazar. A batalha recomeça novamente. Espada com espada, gritos de dor, de repente um silêncio. Um homem ergue a mão com uma espada. O capitão não está acreditando no que está vendo. Um homem sozinho derrotou alguns dos seus homens. E eles imaginaram, não é possível. É uma emboscada, é uma armadilha. Não tem como um homem sozinho lutar e derrotar os nossos homens. E o capitão agora dá o sinal e todo o exército parte para cima de Eleazar. Todo. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que quando terminou aquela batalha, a espada estava grudada em sua mão. Ele não conseguia soltar a espada. A espada não soltava. De tão firme, de tão forte que ele segurou aquela espada naquela batalha. Eu não sei quanto tempo durou essa batalha. Eu não sei. Mas Eleazar sozinho, ele derrotou um exército com uma espada na mão. Amém? Queridos, há 3 pontos importantes nessa manhã que eu queria destacar com vocês. Primeiro ponto, primeira lição. Eleazar, ele tomou posição. Ele tomou uma posição. Ele ficou firme na sua posição. Ele não fugiu. Ele permaneceu. Tem pessoas que desistem facilmente. Tem pessoas que desistem facilmente. Tem pessoas, irmãos, que não assumem posição. E outra coisa, não é fácil andar na contramão desse mundo. Não é fácil você andar em um caminho aonde uma grande multidão está vindo ao seu encontro. Não é fácil. Não é fácil viver em um mundo aonde você crê que o sábado é o dia do Senhor, enquanto a grande maioria está dizendo que o dia do Senhor é o domingo. Não é fácil. E você tem que se manter firme na sua posição, defendendo nas suas crenças que você acredita. Se manter firme. Não é fácil viver na contramão desse mundo. Queridos, mas nós temos que permanecer firme. Não viver igual Maria vai com as outras. O que os outros dizem, você acredita. O que os outros falam, você apoia. Não, você tem que manter firme nas suas crenças, naquilo que você acredita, naquilo que a palavra está revelando para cada um de nós. Independente do que os outros acham, do que os outros falem, nós temos que permanecer firme naquilo que nós acreditamos. Se é o sábado, é o sábado. Vamos manter firme. Vamos manter firme na palavra de Deus. Vamos manter posicionado naquilo que Deus tem revelado para cada um de nós. Tem pessoas, irmãos, que nós temos que viver, na verdade, por princípio. Mas tem pessoas que vivem por regras. Como nós iremos manter uma posição firme se nós não vivemos por princípio? Nós temos que viver por princípio. E viver por princípio é ser cristão não apenas aqui dentro da igreja. Viver por princípio é ser cristão na igreja e lá fora. É você mostrar para o mundo quem você é de verdade. Viver por princípio é você testemunhar de Jesus para as pessoas lá, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não importa onde você esteja, você tem que revelar Cristo. Você tem que brilhar, você tem que ser luz. Viver por princípio é viver pela palavra. É ser um cristão não somente dentro da igreja, porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Mas ser cristão lá fora, no mundo, aí eu quero ver você ser cristão de verdade. Você se manter firme na sua posição, posicionado naquilo que você crê. Queridos, atletas, quando eles conquistam medalhas
quando eles sobem no pódio, é porque eles tiveram uma vida de dedicação, uma vida de princípio. Você olha eles ali subindo no pódio, você se emociona, nossa, como é bom, como é maravilhoso, mas você não sabe a vida que eles levam, uma vida inteira, de princípio, para chegar naquele momento de vitória. Eles têm que viver uma vida, irmãos, saudável, tem que ter princípio. Eles cuidam da alimentação deles. Eles têm uma boa alimentação. Eles fazem exercício físico todos os dias. Eles se exercitam. Eles se alimentam bem, ele dorme cedo, para se manter um corpo saudável, para se manter em dias. Porque só assim eles irão vencer, só assim eles irão subir no pódio, só assim eles irão ganhar as medalhas. Mas para isso tem que ter princípio, tem que viver uma vida de princípio. E se nós, irmãos, hoje quer vencer, se você quer ser um vencedor, se nós queremos chegar aos céus, temos que viver uma vida de princípio. Temos que viver uma vida de preparo. Hoje, agora. Temos que nos preparar. Como é que você quer vencer as tentações? Como é que você quer vencer o inimigo se você não tem uma vida de preparo? Se você não se prepara. Vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eleazar fez a diferença, porque ele se preparou. Eleazar fez a diferença, porque ele se preparou. Por isso ele venceu aquele exército. Você não se prepara, irmãos, para a crise numa noite anterior. Não. É uma vida inteira de preparo. E nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, épocas difíceis. E eu quero te dizer mais, viram coisas terríveis. Coisas terríveis estão se aproximando. E nós precisamos estar preparados, como o povo de Deus, precisamos estar preparados. Como é que está a nossa vida, irmãos? Como é que está o nosso estilo de vida? Como é que está a nossa alimentação? Como é que está a nossa vida espiritual? De que forma nós estamos nos preparando para subir, para ir para o céu? Qual é o preparo que nós estamos fazendo para vencer, para derrotar o inimigo? Queridos, precisamos ter uma vida inteira de consagração. Precisamos ter uma vida de oração, de consagração ao nosso Deus, para vencer o inimigo. Vou te falar uma coisa aqui nessa manhã. Se você não aprender a andar com Deus hoje, você não andará com Ele amanhã. Se você, querido, não consegue andar com Deus hoje, não aprender a andar com Jesus hoje, você não vai andar com Ele amanhã. Porque se você não consegue ser cristão em tempos de paz, em tempos, entre aspas, que não há guerras, não há conflito, não há perseguição, estamos ainda vivendo num tempo de, eles falam, liberdade religiosa. Se você não consegue ser fiel a Deus agora, como você será fiel a Deus na grande crise, na grande tribulação, quando as perseguições vier? Irmãos, e a nossa igreja ela está sendo atacada diariamente. Desde quando eu sou adventista, eu nunca vi essa igreja sendo atacada como está sendo atacada agora. Você liga a TV, pessoas falando mal dessa igreja. Você vai para a internet e as pessoas falam mal dessa igreja. Você vai nos programas de podcast, fala, né? Podcast. As pessoas falam mal dessa igreja, falam que essa igreja é uma seita. Falam que nós somos extremistas. Essa igreja está sendo atacada, Satanás está trabalhando fortemente contra essa igreja. Imagine no final dos tempos, daqui mais um tempo, o que vai acontecer com esta igreja. Como nós iremos suportar tudo isso, irmãos? A pressão está grande.
Está vindo uma pressão de lá de fora para dentro da igreja. E muitas das vezes nós estamos com medo de falar que somos adventistas do sétimo dia. Às vezes temos vergonha de falar que nós somos o povo de Deus, o povo remanescente, que essa igreja é a igreja de Deus, que essa igreja é a igreja da verdade. Temos medo, ficamos com medo, envergonhados, porque a pressão é forte, a pressão é grande de lá de fora para dentro da igreja. Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós somos a igreja, nós somos o povo, e nós não podemos temer. Temos que falar que esta é a igreja remanescente. Não há outra igreja. Essa é a igreja de Deus. Agora, nós precisamos estar preparados. Precisamos viver uma vida de consagração, de comunhão. De comunhão. Porque se nós não vivemos essa vida de preparo, seremos derrotados. Segundo ponto. Eleazar lutou até a espada ficar grudada em sua mão. Isso é forte, não é verdade? Isso é forte, irmãos. Eleazar lutou até a espada ficar grudada na mão. E a palavra de Deus diz que espada é símbolo da sua palavra. A Bíblia é a espada. A Bíblia é a espada. E eu deixo falar para vocês, querido amigo, nessa manhã. Amem a palavra. Viva pela palavra. Busque diariamente estar na presença de Deus. Essa palavra, ela é preciosa. Essa palavra precisa estar em nosso coração e em nossa mente diariamente. Por isso, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Segure a Bíblia. Todos os dias. A palavra de Deus. Porque ela é que vai nos fortalecer. Nos momentos mais difíceis. Antes de você sair para o trabalho, segure a Bíblia. Antes de você, jovens, ir para a escola, para a faculdade, estude a Bíblia. Não saia de casa, da sua casa, sem estudar a palavra de Deus. Se agarre a ela, segure ela firmemente. Ande com ela. Coloca ela na sua mente, no seu coração. Se agarre poderosamente a essa palavra. Assim como Eleazar fez. Segure a Bíblia. Queridos, precisamos estudar a Bíblia diariamente. Antigamente, esta igreja, ela já foi conhecida como o povo da Bíblia. Porque era um povo que estudava realmente a Bíblia. Um povo não perdia tempo com coisas banais. Estudava a Bíblia. Pessoas de outras religiões tinham medo de falar de Bíblia com o povo adventista. Porque era um povo que estudava a Bíblia. Infelizmente perdemos esse título. Mas Deus está chamando essa igreja novamente a voltar à Bíblia. Volte para a Bíblia. Estude a Bíblia diariamente. Amigos, vou falar uma coisa para vocês. Satanás, ele não tem medo. Satanás, ele não tem medo. Quando falamos que Jesus está voltando. Você pode vir aqui da igreja e dizer, aleluia, Jesus está voltando, glória a Deus, amém. Jesus não tem medo, Satanás não tem medo disso. Você pode falar quantas vezes você quiser que Jesus está voltando. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Você vir aqui na frente e dizer, aleluia, glória a Deus, isso não mete medo a ele. Isso não coloca medo em Satanás. Colocar a Bíblia debaixo do braço e andar por aí com a Bíblia debaixo do braço, isso não mete medo a Satanás. Mas quando você começa a se preparar para a volta de Jesus, mas quando você começa a se consagrar, quando você começa a passar tempo estudando a palavra de Deus, aí com Satanás ele começa a tremer. Porque ele sabe que estudando a Bíblia, passando tempo com Deus, você vai se preparar para a volta dele. Porque não importa, irmão, se você está aqui na igreja, aos sábados, aos quarta-feira, mas se você não estiver se preparando, você está perdido do mesmo jeito. Não adianta vir aos cultos aqui, de cantar, levantar as mãos, dizer glórias a Deus, mas se sua vida é uma vida superficial. O teu relacionamento com Deus é superficial. Não tem profundidade.
Satanás até quer que você venha para a igreja. Antigamente ele não queria. Ele matava, ele perseguia, matou muitos cristãos. Mas hoje não. Ele não trabalha mais dessa forma. E hoje ele quer que você use a Bíblia. Ele hoje quer que você venha para a igreja. Mas que você tenha um relacionamento com Cristo superficial. Está bom demais para ele. Isso aí ele fica feliz demais com isso. Você pode vir para a igreja, você pode cantar, mas se você não tiver um relacionamento profundo com Deus, não vai te levar ao seu lugar algum. Por isso, queridos, estude a Bíblia. A palavra de Deus ela é fundamental. É fundamental em nossas vidas. Precisamos viver uma vida de preparo. Estamos hoje vivendo também uma luta, um conflito, onde o nosso inimigo não é qualquer inimigo. É o filisteu dos infernos. E com esse inimigo, a gente não consegue vencer com armas carnais. A gente só consegue viver se tivermos as armas, se utilizar as armas espirituais. Por isso, querida igreja, o conselho de Deus para mim e para você nessa manhã, ore mais. Passe mais tempo com Deus, orando a Deus. Saia das Netflix, pelo amor de Deus. Saia dos filmes de Hollywood, porque Hollywood não está preocupado com a tua salvação. Eles querem ganhar dinheiro. Ele não está nem aí para a tua salvação. Passe mais tempo com Deus. Estude a palavra de Deus. Será que eu estou falando para alguém aqui que não estuda mais a palavra de Deus? Já deixou de estudar a Bíblia? Estuda de vez em quando dá, quando tiver tempo. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que já não consegue mais buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar? Queridos, a palavra de Deus nos apresenta armas poderosas para a gente usá-las. Oração, capacete, a espada, que é a palavra de Deus. Use. E só assim nós seremos vencedores. E só assim seremos vencedores. Estude. Se prepare. Porque tempos difíceis estão se levantando. E somente aqueles que estiver firmemente na presença de Deus irá vencer. Somente aqueles que estiver firmemente buscando a Deus diariamente, em comunhão, é que irão vencer. É que irão vencer. Como é que está a nossa vida, irmãos? A nossa comunhão com Cristo? Como é que está? Precisamos cada dia estar diariamente na presença de Deus. Aonde você está focando mais? Nas coisas lá do alto ou nas coisas desse mundo, daqui de baixo? Estamos preocupados mais, irmãos, com tantas coisas aqui nessa terra, esquecendo das coisas espirituais. E preocupados com um pedacinho de concreto. Estamos preocupados com latas. Estamos preocupados, irmãos, com as coisas desse mundo, coisas passageiras, banais. É importante tê-las, é importante. Nós precisamos ter uma casa boa, ter um carro bom para andar com a família, ir para a igreja, fazer a obra missionária, é importante. Mas essas coisas não são as principais. Esse não é o foco principal. O principal, irmãos, é a nossa vida eterna. O nosso foco principal é os céus. E se você quer ir para lá, nós temos que viver como cidadãos do céu aqui nessa terra. Como é que nós iremos passar tempo com Cristo lá no céu se a gente não passa tempo com Ele aqui nessa terra? De que forma? Não tem como, irmãos. Muitas das vezes queremos poder o dia inteiro. Senhor, me dá poder. Senhor, derrama o Espírito Santo. Mas quantos minutos você passa orando? 5 minutos? Você quer um dia inteiro de poder, mas passa 5 minutos orando. Que poder é esse, irmãos? Não tem como receber poder. Não tem como receber poder. Eleazar termina aquela luta, essa batalha, e a espada está grudada na mão. Ele não consegue, a espada não consegue soltar da sua mão.
Alguns estudiosos dizem que o sangue que escorria da espada coagulou em sua mão, por isso grudou. Outros dizem que a mão de Eleazar estava dormente, por isso que ele não conseguia soltar aquela espada. Mas o que eu sei, na verdade, nessa manhã, é que para nós vencermos o inimigo, a batalha que nós estamos enfrentando, a batalha espiritual, nós temos que segurar a Bíblia, a nossa espada. A nossa espada. A vitória está à nossa disposição. Porque Deus, Ele é conosco. Amém? No final do versículo 10, aqui fala assim: e o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás, e ele somente a tomar os despojos. Quem lutou foi quem, irmãos? Eleazar. Eleazar lutou, mas quem deu a vitória foi quem? Foi o Senhor. Irmãos, nós aqui lutamos. Nós precisamos lutar, nós precisamos ir à luta, nós temos que se esforçar. A salvação não é por obras, é pela graça. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Nós temos que ir à luta. E ao você ir à luta, ao você ir às batalhas, creia, acredite, a vitória já está certa, porque Deus é contigo. Deus, Ele é conosco, Deus é com esta igreja. E quando nós se disponibiliza a ir, a fazer a obra de Deus, Deus está do nosso lado. E pode saber que a vitória já é certa. A vitória é certa. Você luta, você vai atrás. Não pense que ao você dar o estudo bíblico é você que vai convencer as pessoas. Não, não é você. O seu trabalho é pregar, é ensinar, é mostrar. Mas quem converte as pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Deus. Deus pede para que nós vamos. Vá, faça, se envolva. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Queridos, Deus ele está chamando uma geração forte. Deus está chamando uma geração corajosa. Uma geração que busque a Deus, que viva pela palavra, e viva o que está escrito na palavra. Será nós hoje, essa geração. Você quer fazer parte desse povo que não tem medo de lutar, de ir à luta? Será que eu estou falando para uma igreja que quer realmente se preparar para ir para os céus? Então diga, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero me preparar. Eu e minha família. Por isso, Senhor, me ajude a abandonar as coisas ainda que está impedindo de eu ir para o céu. Quais são os pecados que estão te atrapalhando, querido, no teu relacionamento com Cristo? O momento de nós nos prepararmos é agora. Se a irmã tiver um fundo musical, me ajuda aí, minha irmã sonoplasta. Coloca um sonzinho aí para me ajudar. O momento é agora. Jesus está voltando. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos, irmãos, fazer parte do grupo daqueles que irão louvar e engrandecer o nome de Deus com Cristo apontar na rua dos céus. Nós precisamos fazer parte daqueles que irão ouvir a voz de Deus dizendo: vinde benditos do meu Pai, e entrai no reino que eu preparei para vós desde a fundação do mundo. Mas infelizmente vai ter muitos que, mesmo estando dentro da igreja, vai ter muitas pessoas, mesmo andando com Bíblia na mão, que guardavam o sábado, que devolvia dízimo,
vai se perder. Vai se perder. Sabe por quê? Porque guardar sábado não salva ninguém. Porque devolver dízimo não salva ninguém. O que salva, irmãos, é a graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e um relacionamento íntimo com Ele. Quando Ele voltar, Ele vai dizer para alguns grupos de pessoas: afastados de mim, porque eu não vos conheço. Sabe o que quer dizer isso? Estava na igreja, mas não tinha um relacionamento profundo com Ele. E para conhecer alguém, irmão, nós temos que se relacionar. Para conhecer alguém, temos que passar tempo com essa pessoa. Por isso que existe um namoro. O namoro acontece para você conhecer a jovem, a garota. Você conhece ela. É para isso que serve o tempo do namoro. Você conhece o garoto, você conhece a garota. E eles vão se relacionando. E no final você sela o casamento. Como é que muitas das vezes nós queremos ir para o céu se a gente não se relacionar com Ele? Deus é um estranho na nossa casa. Muitas das vezes na casa de muitos adventistas não há culto mais. Deus é um estranho. Como é que você quer ir morar no céu com Deus se você não conhece Ele? Em muitas casas adventistas não há culto mais de pôr do sol. Não há culto mais da família. Que preparo é esse, queridos? Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Mas tem muitos cristãos brincando de ser cristão. Amigos, precisamos viver uma vida de preparo hoje e agora. Porque quando a crise chegar, não tem como se preparar. Tem muita gente que está deixando para se preparar. Ah, não, quando o decreto dominical sair, agora eu vou me preparar. Já era, irmãos. Tarde. Tem que se preparar hoje. É agora. Se nós não tivermos o Espírito Santo, vamos ficar de fora do reino dos céus. As 10 virgens não entraram nas bodas, porque não tinham azeite. E muitos irão ficar de fora também do reino de Deus, porque não tem o Espírito Santo. Não buscaram. Não buscaram. E hoje é tempo de buscar. Hoje é tempo de se consagrar. É hoje. É agora. Se esse é o teu desejo, amigo. De viver uma vida plena com Cristo. Uma vida de consagração, de comunhão, de oração. Paulo diz, orai sem cessar. Precisamos passar mais tempo com Deus. 5 minutos, 20 minutos não é o suficiente. Muitas vezes a gente acha que é uma grande coisa. 20 minutos não é nada, irmãos. Precisamos passar mais tempo com a palavra de Deus. Orando, jejuando. Precisamos, irmãos, despertarmos do sono que estamos vivendo. Vamos nos despertar. Se você quer vencer o maligno, o mal, o nosso inimigo, precisamos diariamente usar as armas espirituais. Assim como Eleazar fez. Eleazar foi um grande guerreiro. Foi por isso que ele se tornou um dos valentes de Davi. Porque era um grande guerreiro que lutava, que se preparava. E se nós queremos fazer parte do reino dos céus, dos filhos de Deus, precisamos hoje se preparar aqui agora. Você quer fazer parte desse grupo de pessoas? Você quer ser jovens de valor, pessoas que deram a vida pela palavra? Se esse é o teu desejo, eu convido você agora a se colocar de pé juntos, vamos cantar fortes. É uma música que nos chama a ser forte, a ser corajoso nesses últimos dias. Então cante com o coração e